Você conhece quais são as principais complicações da cirurgia de retirada total da próstata? Como isso impacta na qualidade de vida do homem? Já ouviu alguém dizendo que a técnica cirúrgica minimamente invasiva desse tipo de cirurgia pode diminuir a incidência de complicações no pós-operatório? Vamos discutir, do ponto de vista científico, esse assunto hoje. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. É um órgão de pequenas dimensões, em formato de maçã, e que se situa abaixo da bexiga e à frente do reto. Além disto, esse órgão envolve a porção inicial da uretra, que nada mais é do que o canal que leva a urina da bexiga para ser eliminada. Sua principal função se concentra na produção de partes do componente do sêmen, que é o líquido que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual. O câncer de próstata é a neoplasia maligna que mais atinge os homens, claro, excluindo os cânceres de pele não melanoma. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, somente em 2020, no Brasil, houveram mais de 60 mil casos novos. O principal tratamento para essa condição é a retirada cirúrgica de todo o órgão, procedimento conhecido como prostatectomia radical. É considerada como um tratamento padrão ouro para os pacientes que possuem expectativa de sobrevida de mais de 10 anos. Essa cirurgia foi primeiramente descrita em 1905 pelo cirurgião Young, denominada prostatectomia aberta, cuja abordagem cirúrgica se dava por uma incisão perineal. No entanto, inicialmente, os dados eram bastante desanimadores, pois haviam elevadas taxas de complicações de procedimento, incluindo sangramentos, incontinência urinária e impotência sexual. Com os passados anos, novas abordagens da prostatectomia aberta foram propostas, visando principalmente preservar a anatomia dos feixes vasculonervosos da próstata e diminuir, assim, as complicações, sendo a abordagem retropúbica mais utilizada atualmente. Com os avanços do conhecimento da anatomia da pelve masculina e das tecnologias cirúrgicas, novos procedimentos foram desenvolvidos para melhorar a performance desse tratamento. Surgiu então o conceito de cirurgia minimamente invasiva, na qual pequenas incisões são feitas na região abdominal para a introdução de equipamentos que possuem câmeras e instrumentos cirúrgicos, permitindo o cirurgião acessar e visualizar toda a cavidade de modo indireto por meio de vídeo. Essa abordagem mais moderna é denominada tecnicamente como cirurgia laparoscópica. A primeira cirurgia desse tipo foi descrita em 1992 por um cirurgião alemão em uma série de casos ainda com resultados não muito animadores, devido principalmente à longa curva de aprendizado requisitada pela técnica, tornando essa modalidade pouco reprodutível. Apenas em 1999, após a publicação de novos estudos, a laparoscopia se tornou uma alternativa factível ao acesso retropúbico aberto. Em 2000, foi descrita a primeira prostatectomia laparoscópica assistida por um robô, logo após a introdução desses aparelhos no mercado. Mas afinal, qual dessas abordagens são melhores para o paciente? Para responder essa pergunta, devemos refletir sobre pontos fundamentais que impactam a qualidade de vida do homem. As complicações relacionadas à evolução da doença e seu tratamento estão ligadas à essência da masculinidade. Portanto, a principal preocupação dos pacientes que necessitam realizar a prostatectomia radical se concentra principalmente em dois pontos. O primeiro está na perda da capacidade de atingir e ou manter a ereção peniana suficiente para realizar um ato sexual, e a perda da capacidade de continência urinária, interferindo gravemente na qualidade de vida sexual e qualidade de vida urinária. Diante dessa problemática, o que temos de evidência sobre o assunto? Qual das três técnicas cirúrgicas podem beneficiar o paciente, diminuindo os desfechos relacionados à diminuição da qualidade de vida urinária e sexual? O objetivo do vídeo hoje será tentar trazer uma resposta para essa questão à luz da ciência. Sempre que queremos responder uma dada pergunta clínica, devemos nos nortear em um pico para nos ajudar na busca nas bases de dados de trabalhos que tratam sobre o assunto. Esta palavra nada mais é do que um acrônimo que utilizamos para delimitar qual é a nossa população de interesse, qual a intervenção iremos avaliar em relação a uma comparação
e quais são os desfechos de interesse produzidos por elas. No nosso caso, temos como a população de interesse homens com câncer de próstata localizado, intervenção como sendo a prostatectomia laparoscópica e assistida por robótica, que será comparada com a prostatectomia radical aberta, e analisaremos os desfechos de qualidade de vida sexual e de qualidade de vida urinária. Buscamos por artigos científicos nas principais bases de dados eletrônicas, como Medline, Cochrane e Embase. E encontramos uma revisão sistemática intitulada Prostatectomia Radical Laparoscópica e Assistida por Robótica versus Prostatectomia Radical Aberta para o tratamento do câncer de próstata localizado, publicada na Cochrane em 2017 como melhor evidência disponível no momento sobre o assunto. Esta revisão teve como objetivo avaliar os efeitos da prostatectomia radical laparoscópica e assistida por robótica em comparação com a prostatectomia radical aberta em homens com câncer de próstata localizado. Utilizando o fluxograma Prisma, podemos entender como se deu a anatomia do estudo. 2 revisores independentes realizaram uma extensa pesquisa em várias bases de dados, como Central, Medline e Embase, além de anais de resumo, diretrizes internacionais, estudos não publicados ou em andamento, sem restrição quanto ao idioma, sendo encontrados, portanto, 85 estudos. Foram excluídos inicialmente 36 estudos, pois estavam em duplicata, sobrando 49 estudos elegíveis para triagem de acordo com os critérios de inclusão da revisão, que foram: tipo do estudo, ser um ensaio clínico randomizado, tipo do paciente, homens adultos diagnosticados com câncer de próstata clinicamente localizado, não haviam sido tratados anteriormente para o câncer de próstata com qualquer intervenção, tipo de intervenção e comparação, cirurgia laparoscópica ou assistida por robótica versus cirurgia aberta. Após a leitura do título e resumo para a realização dessa triagem, 46 estudos foram excluídos, sobrando apenas 3 artigos para serem avaliados com base na sua leitura completa. Um estudo foi excluído, pois não se tratava de um ensaio clínico randomizado, sendo elegíveis para revisão apenas 2 estudos para a realização da meta-análise. O primeiro estudo foi o Guazzoni 2006, um ensaio clínico italiano que randomizou 120 homens com idade menor que 70 anos com câncer de próstata clinicamente identificado e que não realizaram nenhuma intervenção prévia em 2 grupos de tratamento, sendo 60 para realizar a prostatectomia aberta e 60 para a prostatectomia laparoscópica. O segundo estudo foi o Yaxley 2016, um ensaio clínico australiano que randomizou 326 homens recém-diagnosticados com câncer de próstata clinicamente localizados e que escolheram a cirurgia como abordagem terapêutica, em 2 grupos, sendo 163 para realizar a prostatectomia aberta e 163 para realizar a prostatectomia assistida por robótica. Após a extração e gerenciamento dos dados, os 2 revisores conduziram independentemente uma avaliação de risco de viés, utilizando para isso a ferramenta de avaliação Cochrane dos 2 estudos incluídos, classificando-os em baixo, não claro e alto risco de viés. Podemos ver nesta imagem que os 2 estudos foram classificados como alto risco de viés, pois não conseguiram cegar os participantes. Isto ocorreu pois existe um impasse ético, uma vez que os pacientes precisaram ser avisados previamente qual seria o procedimento realizado no ato operatório. O estudo Yaxley de 2016 também foi classificado pelos autores como alto risco de viés com relação à análise de dados incompleto dos resultados de qualidade de vida e resultado de dor no pós-operatório, pois incluíram um valor menor de participantes no momento da análise do desfecho. Além disso, receberam um risco pouco claro em diversos critérios, pois não descreveram bem os resultados ou não publicaram os protocolos instituídos. Resultados apontados. Apenas o estudo Yaxley de 2016 analisou os desfechos de qualidade de vida urinária e de qualidade de vida sexual. Relatou dados para esses resultados em 248 participantes, sendo que 129 realizaram prostatectomia assistida por robótica e 119 realizaram a prostatectomia aberta. A qualidade de vida foi mensurada por meio de instrumento validado EPIC, que analisa o impacto da prostatectomia radical na qualidade de vida dos pacientes, utilizando para isso um questionário de 50 questões, cuja pontuação
obtida é transferida para um score de 0 a 100, sendo que scores mais elevados representam melhor qualidade de vida relacionada à saúde. Além disso, utilizaram diferença clínica minimamente relevante de 6 pontos para a qualidade de vida urinária e de 10 pontos para a qualidade de vida sexual, que representa o valor mínimo que deve ser obtido em uma avaliação de resultados de um tratamento para ser considerado como um benefício para o paciente. Sendo assim, a partir dos resultados obtidos, os autores chegaram à conclusão que, para o desfecho de qualidade de vida urinária, a prostatectomia assistida por robótica provavelmente resulta em pouca ou nenhuma diferença quando comparada com a prostatectomia aberta. Isto pode ser visto no gráfico de floresta a seguir, em que a diferença das médias obtidas pela escala EPIC entre os grupos que realizou a prostatectomia assistida por robótica e o grupo que realizou a prostatectomia aberta foi de menos 1,3, com intervalo de confiança de 95%, variando de menos 4,65 e 2,05, mostrando que não há diferença estatisticamente significante entre os grupos analisados, uma vez que o intervalo de confiança passa pelo zero. Este mesmo resultado pode ser visto para o desfecho de qualidade de vida sexual, na qual a prostatectomia assistida por robótica provavelmente resulta em pouca ou nenhuma diferença quando comparada com a prostatectomia aberta. Podemos ver isto neste gráfico de floresta a seguir, em que se observa a diferença das médias entre os valores obtidos pela escala EPIC entre o grupo que realizou a prostatectomia assistida por robótica e o grupo que realizou a prostatectomia aberta, sendo de 3,9, com um intervalo de confiança de 95%, variando de menos 1,84 e 9,64, mostrando que não há diferença estatisticamente significante entre os grupos analisados, uma vez que o intervalo de confiança passa pelo zero. A qualidade da evidência encontrada foi mensurada com base nos critérios GRADE, sendo classificada em ambos os desfechos como grau de evidência moderada. Isso significa que os autores estão moderadamente confiantes na estimativa do efeito. O efeito verdadeiro provavelmente estará próximo da estimativa do efeito, mas existe ainda a possibilidade que seja substancialmente diferente. Ainda teve o rebaixamento de alta qualidade para moderada devido às limitações dos estudos incluídos, devido à classificação de risco incerto ou de alto risco em um ou mais domínios analisados. Considerações finais. É importante ressaltar que essa revisão é baseada apenas em 2 ensaios clínicos randomizados, com tamanho de amostra relativamente pequena. Todos os desfechos analisados foram de curto prazo, não sendo possível, portanto, realizar afirmações de impactos no longo prazo. Portanto, estudos de longo prazo são necessários. Como se trata de uma inovação cirúrgica, existe a necessidade de contabilizar a curva de aprendizagem do cirurgião, algo que não foi realizado nos estudos em questão, podendo influenciar nos efeitos encontrados. Apesar de fora do escopo dessa revisão, deve-se levar em conta no momento da recomendação de um procedimento cirúrgico o alto custo da cirurgia robótica, além dos seus benefícios já consagrados, como a de proporcionar uma maior visualização do campo operatório, além da aquisição de imagem 3D, entre outros. Portanto, se faz necessário uma maior produção científica sobre o tema. Muito obrigado, até mais.